Mesmo naquelas famílias mais unidas, sabe? Que aparentam estar sempre em harmonia, ou então numa família de apenas 2 pessoas, ainda assim, os conflitos podem o quê? Podem surgir, na verdade, quando as opiniões não batem. Sim, lidar com personalidades diferentes dentro de casa pode ser um desafio, mas não é o quê? Impossível. E para falar sobre o assunto, eu recebo a super psicóloga Caroline da Silva. Boa tarde, Carol. Seja muito bem-vinda ao Vitrine Revista. Boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina, um prazer tê-la aqui. Carol, então é normal, por exemplo, enfrentar essas diferenças entre as pessoas da mesma família? Nem todo mundo é igual, não tem como, né? Não tem como. É muito normal dentro da mesma família ter várias personalidades, né? Nós temos traços únicos, né? De comportamento. Então, isso influencia no nosso meio mesmo, seja dentro de casa, principalmente, e também no ambiente de trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, de personalidade, por exemplo, você não consegue mudar a personalidade de alguém, né, Carol? Como que é? Não, a gente não consegue mudar, né? O ser humano, ele tem essa mania de querer mudar muito o outro de uma forma brusca. Então, acaba sendo mais dificultoso mesmo a relação entre o seu par, seu cônjuge, os seus amigos. Então, não, a gente precisa ir com calma, com paciência, estabelecendo metas, né, ao longo dos dias, ali, dos meses, para conseguir alcançar um objetivo, né? Então, é importante ter essa comunicação bem clara. Quando a gente fala, por exemplo, relacionado a opiniões, né, diferentes pessoas da família, o casal e os filhos também são diferentes. Como que fica essa relação quando as opiniões se divergem? A gente precisa levar em consideração que mesmo a criança sendo criada pelos mesmos pais, elas não necessariamente vai ter a mesma personalidade, né? Então, você pode ficar anos ali com a mesma pessoa e a personalidade vai ser diferente. Então, a gente precisa trabalhar muito a questão da comunicação afetiva, uma comunicação respeitosa, né, mais direcionada para a idade da criança ou do seu cônjuge. Então, é muito coerente trabalhar dessa forma. Quando você fala, por exemplo, de comunicação, de respeito e tal, sobre o que a gente está falando no essencial, assim? A gente precisa manter um padrão, né, de voz para não exceder esse padrão de voz, porque muitas pessoas paralisam, né, a hora que você ergue o seu tom de voz, não escuta, então aquela tensão toda aumenta, então a gente precisa manter esse respeito mútuo mesmo, né, quando for com criança, se abaixar na altura da criança, falar cara a cara com essa criança, para que ela entenda, né? Então, falar, se é um adolescente também, falar de uma forma que ele vá conseguir entender, não é, né, como um adulto vai entender. A gente precisa levar em consideração a idade dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Então, a gente precisa muito trabalhar bastante a comunicação. Com certeza. A gente sabe que isso já vem, vamos dizer assim, evoluindo bastante, esse diálogo entre pais e filhos, mas ainda há muitos ruídos, muitas vezes, nessa comunicação, principalmente com filhos adolescentes. E muitos pais ficam naquela, porque no meu tempo, porque era assim, tá. Isso ajuda ou atrapalha ainda mais essa relação? Acaba atrapalhando, né? Porque a humanidade, ela vem evoluindo cada dia mais, então a educação, consequentemente, também foi evoluindo. Então, a gente precisa levar em consideração que hoje as pessoas não aprendem apanhando, não aprendem, né, na base do castigo. Então, hoje se fala muito em educação respeitosa, né? Que é isso mesmo que a gente está falando, falar de uma forma mais assertiva, mais aberta. Então, faz toda a diferença numa criação diferenciada, sabe? E quando a gente está falando, por exemplo, entre o casal, quando há ruídos ali nesse casal, como que a gente pode resolver isso aí, hein? Primeiramente precisa ter muita paciência, né? Muita paciência. Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório que são passinhos de formiguinha que a gente vai dando ao longo, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir mudar o outro, sim, estabelecer metas e ir trabalhando em conjunto, né, com o seu cônjuge, com o seu parceiro, namorado, enfim, para atingir essas metas, né? Então, uma comunicação clara, assertiva, faz toda a diferença. Agora, Carol, tem muitos casais que até às vezes eles começam conversando, né? Ou tendo pelo menos ir na conversa, mas de repente, não mais do que de repente, começa uma discussão, uma briga, um negocinho ali e tal. E aí, o que fazer nesses casos? O ideal
ideal é parar de conversar ali na hora, né? Cabeça quente não leva a nada. Exatamente. Então, o ideal é ir cada um para um canto, se acalmar, para depois retornar essa conversa e deixar tudo em pratos limpos, né? Mas o importante tem que retomar, não pode também deixar passar. Isso pode ir amargurando a pessoa por dentro também. Isso, exatamente. O importante é colocar para fora, expor para o seu parceiro o que está acontecendo, porque se segurando, né, o baldinho ali vai encher e não vai adiantar nada, vai até piorar as coisas. Porque daí quando transborda, né, Carol? Aí, Deus nos acuda. É verdade. E quando isso acontece com parentes, por exemplo, que não moram na mesma casa? Digamos assim, né? A tia distante, sei lá, um tio, um primo, uma prima, sei lá, alguém. Melhor cortar relações ou ainda assim tentar uma conversa, um diálogo? A gente pode primeiramente tentar essa conversa, né? Se o parente não está aberto, não está... O certo é cortar relações, né? Porque... Infelizmente, a gente precisa da nossa saúde mental, da nossa saúde física, para depois ir evoluindo para outros estágios, né? Seja com a família, com primos, tios, enfim. Preservar a nossa saúde mental, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Isso. Você vai para conversar com a pessoa, mas você também tem que ter a entrega do outro lado. Isso, exatamente. Senão não funciona. Isso. E quando a pessoa já tá com o baldinho interno dela quase cheinho lá, o ideal é procurar uma ajuda, uma terapia, alguma coisa nesse sentido para ajudar a lidar? Com certeza. Hoje a gente oferece terapia de casal, né? Hoje, né, evoluiu bastante, mas tem a terapia individualizada também. Então, a gente atende ou a mulher ou o homem, ou fazemos a terapia de casal em conjunto para tentar amenizar esse impacto, né? Então, como a colega lhe disse, a comunicação é muito importante nesse processo. Perfeito, Carol. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vitrine. Imagina, eu que agradeço. Prazer ter você aqui juntinho com a gente. Passa seu Instagram se alguém tiver alguma dúvida sobre o assunto ou mesmo outros assuntos, entre em contato com você. O meu Instagram é psi.recriar.